praticamente no final da série sobre a ceia do Senhor. Essa é a 11ª pregação, estamos de mês em mês, de média, às vezes, por algum motivo, não podemos pregar num certo mês, então já está há um ano, mais ou menos, nós começamos essa série para os dias da ceia. Nós vimos, ultimamente, talvez 3 pregações atrás, 2 ou 3, o que não é a ceia do Senhor. Como Paulo diz, isso não é a ceia que vocês estão tomando, não é assim. Ele tinha muitas críticas à igreja de Corinto, pela forma como estavam comemorando a ceia, até o ponto de dizer isso não é a ceia. E nós já explicamos isso. Então, aí vem a pergunta tanto quanto esperada, né? Então, o que é a verdadeira ceia do Senhor? Se aquilo não era, o que é a verdadeira ceia do Senhor? Não há uma resposta de Paulo assim tão explícita, dizendo a ceia do Senhor é isto. Não, com explicações detalhadas. Mas não precisa isso para a gente saber o que é, pelo que ele pode estar dizendo. E ele fala claramente 3 coisas. Da essência da verdadeira ceia do Senhor. Já vimos na pregação passada. Foi em janeiro, inclusive. Fevereiro e março não houve, por motivos diversos. A essência da verdadeira ceia do Senhor, não preciso repetir. Das condições para se participar da ceia do Senhor. É o que nós vamos ver hoje. E depois das consequências de se participar sem preencher as tais condições. Depois. Então, hoje, as condições para se participar corretamente, óbvio, da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versículos 27 a 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos as tuas bênçãos sobre esta pregação, que teu Espírito Santo nos ensine cada vez mais a tua palavra, para que possamos vivê-la cada dia das nossas vidas. Obrigado por esta igreja, obrigado por cada ceia que comemoramos aqui, obrigado pelo privilégio de participarmos de algo tão gostoso e, ao mesmo tempo, importante, nobre, grave, e de uma base tão feliz para nós, gera tanta alegria o que tem por trás da ceia e o que tem pela frente para usufruirmos as verdades que nós proclamamos na ceia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos por isto. Amém. Então, as condições para se participar da ceia do Senhor, primeira, comer o pão e beber o cálice dignamente. O que seria esse dignamente? Não está dito de uma maneira clara e explícita, mas há uma boa dica no versículo 29, quando a mesma expressão comer e beber é repetida. Então, quando vamos para o 29,
ele diz, pois quem come e bebe, a mesma expressão, porque lá no 27, por isso, aquele que comeu o pão, bebeu o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue. Aí no 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, então dá uma pista de que indignamente é sem discernir o corpo. Pelo menos isso. Pode até significar mais coisas, mas pelo menos isso. Discernir no original significa discriminar, no sentido de distinguir, de ver com detalhes. Ou seja, discernir é uma boa tradução. Discernir o corpo é extremamente importante, ver com detalhes, entender até certo ponto, discriminar no sentido de saber separar e olhar com detalhes, discernir o corpo. Há uma discussão sobre o significado exato do corpo de Cristo. Alguns acham que se referem ao corpo, o mais literal possível é o corpo dele, o corpo físico de Jesus Cristo, que ele tem até hoje, embora de modo ressuscitado, de modo glorioso, não mais exatamente constituído dos elementos carne e osso que temos aqui hoje, que ele tinha aqui, mas ele tem um corpo ainda. Mas que se fala só do corpo de Cristo, é o que alguns acham. Outros pensam, não, esse corpo aqui envolve a pessoa de Cristo toda, não é só o corpo em si, mas o que compõe a pessoa de Jesus Cristo. Alguns outros ainda acham que se refere à igreja, que é chamada de corpo de Cristo. Então, aqui, o que ele quer dizer é que a pessoa tem que discernir a igreja, o que é a igreja, o respeito à igreja e coisa assim. Pessoalmente, eu me inclino mais para a ideia de que se refere à pessoa de Cristo. O corpo dele é óbvio que está dizendo, mas a pessoa dele como um todo. E cada uma dessas opções não invalida o que está escrito aqui, de fato. É que é preciso muita atenção para discernir, compreender, até certo ponto pelo menos, Cristo, a pessoa de Cristo, o corpo de Cristo, o que envolve Cristo nesse contexto, incluindo a ideia da igreja, que eu acho a sugestão menos provável. Prefiro a ideia de Cristo, discernir ele, o que ele fez com aquele corpo dele, o que aconteceu com ele quando veio aqui viver a vida encarnada como um ser humano completo e a entrega dele próprio à cruz, tudo isso, a morte dele, a ressurreição dele, a estadia dele aqui mais 40 dias, a volta. Ele, considerar ele, o que ele fez, o que ele é, na minha concepção, é isso e é o que eu acho o ideal para o crente estar bem ciente, concentrado nisto. A ideia de estar pensando concentrado na igreja como corpo de Cristo, para mim é secundária, é uma consequência importantíssima, óbvio, mas é uma consequência da seriedade, da concentração, do grau de discernimento que nós temos com relação à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, no mínimo, comer e beber dignamente significa participar da ceia, sabendo que na ceia está envolvido o corpo de Cristo entregue na cruz. E, como eu disse, depois ressuscitado e retornado ao céu. Ou seja, participar dignamente é ter totalmente ciência da nobreza da cerimônia que representa a ceia. Tudo o que está aqui representado. Então, o contrário disso, ou seja, beber indignamente, seria participar da ceia de uma maneira leviana ou irresponsável ou sem a conscientização
do ministério da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante que, eu não sei se todo pastor tem esse sentimento, eu tenho, que todo mês eu tenho que repetir o significado da ceia do Senhor. E imagino que muitos achem enfadonho, porque é a mesma explicação, claro. Mas não é por gosto, e nem por achar que vocês têm memória curta e não sabem mais o que se esqueceram de um mês por e tudo isso. Não, não. É a responsabilidade de informar corretamente a todos os presentes. Se tiver uma pessoa que nunca esteve, que está aqui, ou crente ou não importa, é preciso ouvir antes de participar da ceia. Ou o próprio crente também, que está numa vida mais afastada e está muito ligado nessas coisas espirituais, repetir para poder conscientizar e quase como um alerta. Olha lá o que você vai fazer. A partir do momento que o pastor explica, pela 100ª vez, seja o que for, a responsabilidade sai dos ombros dele e fica sobre cada participante. Então, tenha cuidado. Ao participar da ceia, não é uma ameaça pessoal minha. Não sei se eu chamaria uma ameaça do Espírito Santo, porque está na Bíblia. Pode até chamar se quiser. Ele tem direito de fazer o que ele quer, ameaça inclusive. Mas eu veria, antes de tudo, uma misericórdia dele em alertar. Quer dizer, essa aqui é importante. Não é muito como você vê na Bíblia dizer, se não fizer isso aqui, você morre. É que nós vamos ver na próxima pregação, que são as consequências de participar da ceia indignamente. É muito pesado o resultado disso, mas que eu não quero comentar isso agora. Concentre-se no que você está fazendo. O que significa, de fato, este pão que aponta para o corpo do Senhor Jesus. Lembra o corpo dele dado por nós. E o sangue dele derramado por nós, lembrado aqui no cálice. Então, se você estiver com o espírito meio irreverente, ou meio sem conseguir muita concentração, meio sem gosto, uma frieza que é você que vai julgar e avaliar, frio, as coisas de Deus, ou algum incômodo espiritual por algum tipo de comportamento ou atitude ainda não tratada com Deus, é melhor não participar. Obviamente eu não disse estar sem pecado, né? Porque eu tinha que me sentar logo e não ia descer aqui nunca. E todos nós, infelizmente, ainda pecamos. Mas a importância deste exame e de alguma providência é a questão de tratamento com Deus, com as pessoas relacionadas com esse tal problema ou incômodo que está lhe causando. Segunda condição, examinar a si mesmo, versículo 28. Examine-se a si mesmo. No original significa testar, provar, examinar. É uma excelente tradução. Não preciso explicar melhor. Vocês sabem muito bem o que é examinar. Examinar a si mesmo. Curioso que no primeiro item, comer o pão e beber o cálice dignamente, concentrado e discernindo, entendendo aquilo que está fazendo, o foco ali era a ceia. Se concentre na ceia, nos elementos, o que eles representam, o que eles lembram com relação a Jesus Cristo. Primeiro objeto da sua concentração é a própria ceia, o que tem por trás, que é o próprio Jesus Cristo. Agora é muito interessante, mudou. Não é nem que mudou, é mais um foco de concentração sua. Qual é esse foco? Seu coração. Você próprio. Então, não é suficiente para participar da ceia estar focalizado
no que o pão representa, o vinho representa, o cálice e o que Cristo fez, tudo isso que eu já comentei, da encarnação dele, a vinda aqui e tudo. Estou concentradíssimo disso. Se quiserem, eu levanto aqui e dou uma aula sobre isso. Você pode pensar, eu explico bem direitinho. Estou ultra concentrado, sim, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra de Cristo, no que Ele fez. Estou levando muito a sério. Ótimo. Pode passar para cá os elementos da ceia. Não. Para. Falta o segundo ponto. Você examinar o próprio coração. A si mesmo. Não é suficiente apenas você estar ligado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Interessantíssimo isso. O texto não especifica exatamente o que é que deve ser examinado. Examine-se a si mesmo. Examine o quê? O check-up físico, mental, espiritual. Vamos para o espiritual, é óbvio, o próprio contexto diz isso. Mas não existe, não fala exatamente o quê. Pastor, é se eu estou orando muito, é? É se eu tenho dado o dízimo? É se eu tenho conseguido perdoar os irmãos? É se eu falo de Cristo para as pessoas? O que? Não tem. Acho que, em primeiro lugar, se refere na sua concentração no significado da ceia. Volta um pouco para o primeiro ponto. Você tem que estar concentrado no que significa a ceia, o que houve ali e tudo mais. Mas quem deve estar concentrado? Você. Então, a primeira coisa a examinar é estar concentrado. Lembra que eu disse? Se você, então, de alguma maneira, está acima, isso é uma maneira de você examinar a si próprio, começando com a própria concentração. Não, eu não estou em pecado, não estou com pecado não confessado, eu estou andando bem em termos cristãos, minhas obrigações, tudo, mas é porque hoje eu estou esquisito, amanheci esquisito, eu não estou concentrado, não estou pensando em outra coisa. Não dá, não estou concentrado aqui, não estou minha ceia, não. Você não conseguir se concentrar nisso aqui, não tome não. Mesmo que esteja tendo uma vida cristã saudável. Alguma coisa está lhe tirando da mente a sua concentração? Então não participe não. Se concentre. Mas não é só isso. Não é examinar se você está concentrado aqui e acabou. Não, obviamente que esse exame a que Paulo se refere aqui, é muito mais abrangente e vai envolver o seu andar cristão como um todo. Você olhando dentro de si e olhar com exigência como é que você tem se relacionado com os irmãos da igreja, se tem levado em consideração que a igreja é o corpo de Cristo e que cada irmão é parte integrante deste corpo, tem consciência disto, tem vivido de uma maneira tal que você leve em consideração a igreja como um corpo, tem honrado a igreja como tal, tem se envolvido com a igreja como tal, tem servido a igreja dentro das suas condições de servir. Eu acho, irmãos, que tudo isso faz parte do exame. Examine a si mesmo, a sua vida cristã. E não é só citar sem dar o dízimo, sem isso ou sem aquilo. Não é só isso, não. Quando fala em vida cristã, não é só a ausência de pecados, ou pecados não confessados, porque pecados, como eu disse, vai ter mesmo, mas não confessados. Não é só isso, não. Não é só a ausência de pecados, mas é talvez a ausência ou a falta de se dar, de servir, de pensar nos outros. Vou me envolver com a igreja por causa dos outros, porque a igreja é o corpo de Cristo e os irmãos precisam de mim. E eu vou ajudar de alguma forma, não sei como, mas minha presença lá, calado lá,
minha presença lá é uma ajuda de alguma forma. Vou. E reconheço também que tem irmãos na igreja que podem me ajudar. Eu não preciso de ajuda de ninguém, é orgulhoso. Preciso de ajuda, sim. Talvez do que você menos imagina aqui. Talvez você pense na ajuda do pastor, do pregador, do professor, do diácono e tal. Quer dizer, eu fiz assim, esqueça isso. Não esqueça não, eles vão lhe ajudar mesmo. Me ajudar é bom, trocar de pastor, de diácono, seja do que for. Mas eu quero dizer é o seguinte, é que aquele irmãozinho ou irmãozinha que você nunca pensaria que poderia lhe dar uma ajuda tremenda com uma frase. Está lá na igreja. Porque é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo dota de capacitações as pessoas para ajudarem uns aos outros, servindo a Cristo. Como é que você encara o corpo de Cristo para a sua vida, a importância dos irmãos na sua vida, de estar perto deles, de ouvir deles, de falar para eles? Igreja não é só bater um ponto, como na repartição pública, quarta-feira à noite, domingo de noite, se é mulher, senhora, se é casal, casais, criança, tá, tudo pronto, dízimo. Acabou. Quer pular um WhatsApp? Pronto. Estou participando da igreja. Não está! Desta forma, não está. Os coríntios não estavam levando em consideração uns aos outros. Lembram? Os mais ricos comiam ali, não esperavam pelos outros. Não estava bom. Isso levava em consideração. Isso irritou Paulo. Está errado. Tudo bem, foi uma particularidade, e nós não temos essa particularidade hoje, como vou comentar lá no finalzinho, questão de esperar pelos outros, não tem isso. Mas, seja como for, Paulo acusou. Olha, isso aqui. Então, eu sugiro perguntas do tipo: estou em paz com os meus irmãos? Se eu tenho queixa contra alguém, já o procurei? Se sei que alguém tem queixa contra mim, tomei alguma providência? No sentido de tentar resolver? Tenho servido aos meus irmãos como eu posso servir? Não é nem como eu poderia, não é como eu posso. Isso é uma coisa teórica, não é? Posso servir hoje, nesse contexto. Não é porque no próximo ano eu vou fazer um curso. Não, para. Você pode servir hoje, essa semana, esse mês, este trimestre, este ano. É isso. Ter orado pela igreja. Você pega a relação da igreja, você conhece de um por um. Não estou dizendo que tinha que conhecer profundamente, não, mas sabe mesmo o rosto. Fulano me lembro. E o contrário, não, eu estou aqui impressionado, de mais de 100 membros, eu anotei 15, que eu não sei nem o rosto. Pois eu vou saber, domingo, anoto o nome dos 15. Senhor Deus, eu me proponho, diante de ti, a conhecer o rosto de cada membro da minha igreja. Vocês acham que isso não honra a Cristo, hein? Que isso alega a Cristo, e o contrário, seria quase que um desprezo. Agora, e se nós tivéssemos uma igreja de 1.000 membros, até que ainda vai, né? 5.000 membros, como existem, que é outro tipo de maneira de se organizar, de operacionalizar uma igreja de milhares de pessoas. É outro estilo, estou dizendo que é certo e errado, obviamente. Mas querer que você conheça 8.000 pessoas de nome, não vai dar, provavelmente. Talvez só 1.000. Sei lá, 500, não sei. Mas 100? Não saber o rosto? Isso pode ofender Jesus Cristo de uma maneira que você não imagina. Ou entristecer. Está pensando o quê da minha igreja? Que é um clube? Um clube religioso? Para você cumprir suas obrigações cristãs? Esqueça as suas obrigações. Eu não quero sacrifício nem misericórdia. Eu não quero sacrifício nem holocausto. Eu quero misericórdia. Eu quero amor. Eu quero compaixão. Eu quero relação humana uns com os outros. Isso é o que eu quero na minha igreja.
Estou dando um bom testemunho lá fora, como crente. Ao menos sabem que eu sou crente. Que tipo de testemunho eu dou lá fora? Que tipo de pessoa, alguém que olha assim de fora e me avalia, vai achar mais ou menos o quê? Não estou nem aí para a opinião das pessoas. O próprio Paulo não está. Estude o contexto, por favor, antes de dizer algo tão disparatado. Estou nem aí porque as pessoas pensam de mim. Então é bom estar. E se acha que Paulo não estava, vamos estudar as passagens e você precisa estudar um pouco mais. Em que contexto? Não, eu sei é de cor, eu sei, mas... Quer dizer, de cor eu não sei, eu sei que tem a passagem, mas ele não está dizendo que não está nem aí para a maneira como ele se comporta, como as pessoas o avaliam. Devia ser um pesadelo para qualquer crente imaginar só assim. Ah, o fulano é crente? É. Ixi! Só isso. Não, pastor, mas depende da pessoa que disse ixi. E aí vai. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Ah, a fulana é crente? É. E que eu via. Pessoa séria. Meio antipática, não gosto muito do jeitinho dela, não, mas é séria. Tem sentido na minha cabeça. Cola bem a ideia da fulana ser crente, do fulano, ciclano. É só isso. Seu relacionamento com Deus, como está? Você, com os irmãos, está um relacionamento excelente, conhece todo mundo, abraça todo mundo, abraça com sinceridade e sabe da situação de todo mundo. Um show espetacular. Ótimo. Amém. Mas a sua relação com Deus, pessoal, que às vezes é a mais difícil, a mais gostosa, sem dúvida, disparado. Mas é a que mais exige de nós, porque ali nós estamos despidos. Diante dos irmãos, nós estamos todos vestidos, literalmente, e também como pessoalmente, uma máscara que você quiser botar, até certo ponto. Vai chegar um ponto que não tem quem esconda um tipo de comportamento e tal. Mas um bocado de situações ou de circunstâncias e de sentimentos seus, você pode dar uma boa maquiada. Pode mesmo. Diante de Deus, não tem maquiada que dê jeito. Está completamente despido. Lá no fundo da sua alma, ele está vendo lá. Então, é um tipo de relação, troca de palavras, nós para ele para nós, inaudíveis, normalmente, né? Como admitimos que seja hoje, pelo Espírito Santo, mas seja como for. Mas, pastor, é quase um monólogo. Eu não estou acostumado com monólogo, ficar falando sozinho e tudo. É diferente, ele está falando com o irmão. Tal. Chegar no gabinete do pastor e pedir uns conselhos e tal. Claro que é diferente, eu sei que é diferente. Talvez por isso mesmo eles exijam mais de nós, a concentração mental. Antes de vir a espiritual, vem a mental. E isso cansa. Ler livros cansa muito mais do que jogar futebol, no sentido como um todo do ser humano. Porque a mente exaure, cansa. E quando a gente ora a Deus e conversa com Deus, a mente tem que estar totalmente concentrada para entrar, partir do mental e entrar no espiritual. Do contrário, você não sabe nem o que é isso. Pense nisso. Tem conversado com Deus sobre seus pecados? Tem confessado, tem dito, tem trocado ideias, tem até dito, Senhor Deus, tem pecado que eu estou
Não estou sofrendo muito, não. Estou cometendo, mas estou sofrendo muito, não. Tem uma coisa errada comigo. Não, eu vou lá dizer isso para Deus? Eu primeiro tenho que dar um jeito de sentir mais o meu pecado, depois eu vou dizer para Deus isso. Ah, e quem vai fazer você sentir mais o seu pecado? Senão o Espírito Santo que habita em você. E você dizer, Senhor, Espírito Santo, eu não estou sentindo muito o peso do meu pecado, não. Por favor, me ajuda. Mas o crente que diz, não, eu não vou tratar, eu estou tantas pendências com Deus que eu não vou nem tratar, não vou nem começar. É tudo que o diabo quer. E vai botar mais um tijolo. Mais um tijolo. Daqui a pouco você tem uma parede na sua frente e a sua comunhão com Deus está péssima. Com os irmãos, tudo bem. Se é que está tudo bem, estou assumindo que esteja bem. Mesmo que esteja bem. Resolve. Então você tem que tirar tijolo por tijolo e não ficar nenhum tijolo, nenhum, entre você e Deus. Alguém vai sair chateado com isso e irritado, que seja o diabo. E você dizendo, Senhor Deus, eu não estou sentindo o peso desse pecado. Está errado. Além do pecado estar errado, a falta de remorso ou de sensação de culpa está talvez mais errado do que o pecado em si. Me ajuda, eu não tenho nenhum curso para fazer, eu não vou chamar, pastor, me dei 3 versículos bíblicos para poder... Não é assim, ajuda, lê as escrituras, passagens específicas e tal, mas tem manual, eu não conheço manual assim, para isso, para aquilo, para... É Deus, é chegar e falar e dizer e abrir o coração. Terceiro, julgar a si mesmo, julgar a palavra que já foi dita aqui, que é a mesma traduzida por discernir do versículo 27. Agora eu estou no 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui é uma consequência direta da anterior, não tenho mais nem muito o que comentar. Após o crente olhar para si, responder essas perguntas e ainda muitas outras, eu apenas sugeri algumas, ele deve então avaliar a sua posição precisa, espiritualmente falando, discriminando em detalhes os seus motivos, os seus propósitos. Então ele julgue a si mesmo, examine, julgue, passe um veredito com relação a você próprio. Tire qualquer orgulho, vergonha, vaidade, tire. Fique você e você. Por que eu estou agindo assim? Por que a resposta à pergunta tal não foi boa? Não gostei. Eu mesmo não gostei da pergunta tal. Sobre os irmãos, sobre comunhão com Deus, sobre confissão de pecado. Por quê? O que está havendo? Onde é que eu estou falhando? Onde é que eu posso realmente me encaixar dentro do que Deus espera de mim, de um crente, conforme as Escrituras? Um julgamento preciso sobre você próprio. Muita gente acha que até abusa um pouco disso, né? O irmão vai dizer alguma coisa, você não pode me julgar. Não me julgue. Aliás, por causa disso, eu fiz uma série de pregações, 8 pregações, que eu gostaria que virasse um livro. Os primeiros livros que eu gostaria de produzir como resultado dessas pregações é esse tal aí, de julgamento. Porque muita gente não conhece direito o assunto e abusa. Você não pode me julgar. Não. Aí eu vi 4 tipos de julgamentos que você não pode fazer mesmo com relação a ninguém e 4 tipos que você não pode não. Você precisa fazer com relação aos irmãos. Tire da cabeça. É julgamento? É com Deus. Não é bem assim, não. Tem julgamentos que ele passou para nós. E não me lembro dessa série, não. Deve estar lá no site. Se não estiver lá, tem que providenciar, mas deve estar. E é muito importante aquilo. Eu devia repetir. Se você descobrir que está tudo bem consigo mesmo, amém. Isso tudo bem, como eu disse, envolvendo pecados do dia a dia que nós não podemos evitar. Devemos e tudo, mas a gente evita o máximo que puder, mas tem alguns que fica difícil demais. Amém. Estou tendo minha comunhão com Deus, sempre querendo melhorar, sempre achando pouca,
imperfeito demais, sempre vai ser no meu estado aqui que eu me encontro, mas pode ser mais santificada essa comunhão, em meio ao movimento com a igreja, estar dentro do razoável, estou me dando o que eu posso, falando de Cristo o que eu posso. Estou bem, graças a Deus. Amém! Caso negativo, tome as providências necessárias. Tome as providências. Quer pedir ajuda ao irmão, à irmã, ao pastor? Peça. Tudo bem, lê um livro, lê passagem da Bíblia, uma orientação qualquer. Talvez suspendendo a ceia, até resolver esta pendência que você descobriu de você próprio. É com você. E quarto, que eu não vou comentar, problemas que estavam acontecendo lá, era esperar uns pelos outros. Ou seja, faz parte da verdadeira ceia esperar uns pelos outros. Aqui eu não vou investir tempo, porque era um problema totalmente contextual da época, né? Então a gente não faz mais a ceia como eles faziam lá, então não tem mais essa questão nossa aqui. Mas eles estavam comendo antes dos outros, era uma ceia que eles faziam literal e tal, já expliquei isso também aqui. Claro que fica aí alguma aplicação de consideração uns pelos outros, mas eu já falei bastante disso. Então, vamos encerrar e na próxima ceia, se Deus quiser, nós vamos ver as condições, as consequências, se essas condições não forem cumpridas. Que Deus nos abençoe e vamos já participar da nossa ceia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesses caminhos santos da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.